Oi, eu me chamo Elis Brandão, professora de Pilates há 11 anos e criadora do programa Pilates em Qualquer Lugar. Seja muito bem-vinda à Jornada Feminina da Coluna Sem Dor. Nessa jornada de 3 encontros, eu vou te ensinar o passo a passo para viver sem dor na coluna, praticando Pilates seja em casa ou em qualquer lugar. Mesmo que você tenha medo de se machucar e aumentar essa dor fazendo exercício, e mesmo sem um professor do seu lado. O passo a passo que você vai aprender aqui nessa jornada já ajudou dezenas de mulheres a viver sem dor na coluna e pode ajudar você também. Mas será que é possível mesmo? Se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos a transformação na vida dessas mulheres, tendo esse tipo de resultado, talvez eu também não acreditaria. E eu vou te mostrar alguns exemplos aqui. Veja o caso da Fabiana, que já travou a coluna, o médico indicou cirurgia e depois dela descobrir o Pilates, olha como ela está. Eu tinha hérnia de disco, né? O médico até queria me operar, né? Eu tive uma crise muito forte e tive que ficar internada. E tu tá sentindo dor na coluna? Não. Hoje eu tô aqui na praia, onde eu costumo caminhar normalmente. Tinha dores na coluna. Por quê? Porque a minha coluna não estava fortificada. Porque quando a nossa coluna está forte, a gente pode fazer um monte de outras coisas que a gente não pode fazer se a coluna estiver fraca. Ou o caso da Verinha, que sentia muitas dores na coluna e joelho devido a uma fratura parcial do menisco e depois de algumas aulas já se sente assim. Antes de eu lhe conhecer, eu sentia muita dor na coluna, muita dor na lombar. Sentia um problema seríssimo no joelho, que tinha dias que eu não tinha condição nem de andar. E hoje, depois que eu lhe encontrei, graças a Deus, e aquela dor na lombar, aquela dor na coluna, tudo isso deixou de me incomodar. E como eu consegui ensinar e ajudar essas mulheres a viver sem dor na coluna? Eu me formei em Educação Física em 2010 e eu trabalhava com musculação e eu nem sabia o que era Pilates na época. Mas logo em seguida, eu descobri o método e vi como uma oportunidade de ser mais bem remunerada, como qualquer recém-formado deseja ser, fazendo um curso para me especializar em Pilates, pois estava acontecendo aqui em Belém o boom do Pilates. Então eu resolvi ir para São Paulo fazer um curso de instrutores de Pilates, fiz outro para escoliose, para lombalgia, participei de congresso fora do país, tudo para me capacitar ainda mais em um método que eu me identifiquei de cara, porque era mais calmo, mais tranquilo e eu percebi que as minhas alunas conseguiam alcançar os seus objetivos mais rapidamente com as minhas aulas de Pilates. Mas eu não podia imaginar que isso ia transformar a minha vida, porque ensinar mulheres a viver sem dores na coluna, de fato, isso eu nunca imaginei. E eu percebi que eu precisava me dedicar mais nisso, porque era doído para mim ver uma mulher tendo uma vida privada, sem liberdade para fazer o que tem vontade de fazer, ou coisas simples mesmo do dia a dia, como não conseguir abaixar para pegar alguma coisa no chão sem sentir dor na coluna, não poder amarrar o cadastro do sapato porque sentir dor na lombar, ficar irritada de tantas dores, se sentir indisposta até para namorar com o marido. Dormir e acordar com dor como se carregasse o mundo nas costas, porque sente dores diariamente depois do trabalho, por exemplo. E em um momento mais crítico, sentir dores 24 horas por dia, 7 dias da semana e 365 dias no ano. Diante disso, eu resolvi largar a musculação e trabalhar só com Pilates. Em 2012, eu abri o meu próprio estúdio aqui em Belém. No ano de 2012, fui no ortopedista, deu problema na coluna, na lombar, né? E aí ele passou fisioterapia e tal, passou Pilates também. Aí foi aí que eu fui atrás do que era Pilates, né? Aí foi que eu tive que procurar, porque não tinha muito aqui em Belém na época, e eu encontrei justamente, acho que a Elis estava começando nesse tempo aqui na Marquês com a Mauriti. E de lá até aqui eu percebi o quanto era frequente a queixa das minhas alunas. Como travar na cama a ponto de você ficar limitada dependendo das outras pessoas para suas atividades diárias, como ir ao banheiro, por exemplo. Perder horas de sono se revirando na cama tentando achar uma posição para dormir. Ficar indisposta o dia inteiro com dores na coluna e ter que lidar com o uso de medicamento para dor quase todos os dias. Porém, eu sempre ensinei mulheres a viver sem dor na coluna
do meu estúdio, aqui de dentro, com aparelhos, com acessórios, estando do lado delas. Mas aí veio a pandemia do Covid-19 em março de 2020 e aqui a gente sofreu lockdown. A gente teve que fechar o estúdio durante 4 meses e as alunas pararam de se exercitar e começaram a sentir dores na lombar, na cervical. Eu ainda lembro quando a Brenda chegou para mim e disse: Elis, a pandemia intensificou os incômodos antigos no ombro, na cervical, na lombar. Eu tenho sentido, por conta do trabalho no home office, muita dor, tanto na cervical, e eu tenho sentido muito desconforto no ombro. Ou no caso da Sônia, que já se sentia bastante idosa e pensou até que não conseguiria mais fazer aulas. E ela nem estava mais conseguindo carregar a neta, de tanta dor. E a Juliana, quando me procurou, falou: estou há 3 meses trabalhando em home office, já sinto dores na coluna lombar, indisposição, cansaço físico e mental. E como essas alunas não podiam vir até aqui o estúdio, eu abri a minha mente para aulas online e percebi que eu podia sim ensiná-las, e foi aí que eu fiz esse teste de aulas de pilates online. E essas mulheres também se permitiram experimentar esse novo jeito de viver sem dor na coluna. E viram que funcionava. Olha só. Sem sentir dor, principalmente, e qualidade de vida. E quem não se permitiu foi porque acha que pilates online não funciona, ou tem medo de se machucar, ou porque acha que não consegue fazer os movimentos, ou até porque tem dificuldade de usar a internet direito. Outras preferem fazer movimentos aleatórios na internet e acham que isso é suficiente, ou até acham que não conseguem ter disciplina para fazer aulas em casa. Ou simplesmente tem preguiça de se exercitar em casa, E tem quem pense também que precisa desses aparelhos aqui para fazer aulas. Então, com as aulas online, eu consegui conciliar 2 coisas que eu amo fazer: ensinar mulheres a viver sem dor na coluna e viajar. Tanto que em outubro de 2020, eu e a Roberta, minha companheira, compramos uma Kombi Home para poder viajar e eu dou aula de onde estiver. Assim, eu criei o programa Pilates em qualquer lugar, para ensinar mulheres a viver sem dor na coluna de qualquer lugar do Brasil, mesmo que eu não estivesse do lado delas, mesmo sem esses aparelhos e acessórios de Pilates. E tem muita gente que acha que eu deveria ficar aqui, no meu estúdio onde eu estou agora, esperando as alunas. Mas eu ajudaria bem menos mulheres do que eu ajudo hoje. E é muito massa ouvir dessas mulheres que elas estão sem dor na coluna, que voltaram a fazer um esporte, a caminhar na praia, se sentem mais jovens, mais dispostas e dormem melhor. E agora você vai aprender os erros, os obstáculos, as pedras que estão no seu caminho te atrapalhando de ter uma vida sem dor na coluna. Então vamos lá para o erro 1. E agora eu quero que você entenda por que o jeito que a maioria das pessoas fazem para diminuir as dores na coluna não funciona. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te ensinar, porque eu nunca mais quero que você cometa esses erros. Primeiro erro: as pessoas acham que não podem fazer exercícios porque estão com dor na coluna. Mas a grande sacada é que porque você está com dor, você precisa se movimentar para fortalecer a musculatura que está enfraquecida, para assim proteger a sua coluna de dores. A maioria das pessoas não pensam assim, mas se você está com dor, você precisa de movimento. E eu não estou falando aqui de uma crise de coluna, aquela dor que você nem levanta da cama e nem consegue andar direito. Se você está assim, saia daqui. Pare esse vídeo e procure o seu médico primeiro. Aqui eu falo para mulheres que sentem dores na coluna diariamente e que já te atrapalha a realizar atividades diárias. Aquele peso na lombar, aquela queimação nas costas que te incomoda durante os afazeres do dia a dia, quando acorda ou no final do dia, ok? Além disso, você pensa que não pode fazer exercícios como, por exemplo, um agachamento, porque tem dor na coluna, mas você continua sentando durante o dia. E na verdade, você não precisa agachar, você só precisa aprender a sentar sem dor. Como assim, Elis? O que tem a ver? Eu vou te explicar. Quando você senta, você está fazendo um agachamento. Olha só, eu vou te mostrar. Então, olha só.
Vou até usar uma cadeira para exemplificar. Eu falei de você sentar, né? Quando você senta, olha só, você faz isso, né? E o que eu estou fazendo aqui? Olha, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo agachamento. Então, você me diz que você não pode fazer o agachamento porque você tem dor na coluna? Então, você não senta também no dia a dia, né? Quando você senta, você faz agachamento. Olha sem a cadeira. Ok? Então, você pode agachar dentro das suas limitações. Então, nós precisamos fazer agachamento de forma correta para treinar a musculatura e assegurar que você não vai sentir dor quando sentar, por exemplo, que é uma atividade natural do dia a dia. E tem gente que acha que não pode fazer abdominal porque sente dores na cervical, por exemplo. Então, você precisa aprender a como levantar de uma cama sem sentir dor, porque quando você levanta da cama, você precisa de força abdominal. Então, a gente precisa deixar esse músculo preparado para você se levantar sem dor na coluna. Olha só, então você acha que você não pode fazer abdominal porque tem dores na cervical. E quando você levanta da cama, vamos imaginar que aqui é a sua cama, você está dormindo. Quando o despertador toca, quando você acorda, o que você faz? Você, levanta. Rápido, geralmente, né? Principalmente se você for uma pessoa assustada. Tocou o despertador, você levanta desse jeito. E quando você levanta aqui, você faz força abdominal. Então você precisa estar com o abdômen fortalecido para levantar da cama sem sentir dor. Não é que você não possa fazer abdominal. Você precisa preparar o seu corpo para você fazer esse movimento, que é o mesmo movimento de um abdominal, para você não sentir dor na coluna, ok? Assim como a Esté. Dá uma olhada. Quando eu faço o exercício, e às vezes eu tô com dor, alivia, passa. Isso é benéfico, né? Porque às vezes a gente pensa que não vai fazer o exercício porque vai doer alguma coisa. Não, pelo contrário, alivia, melhora. Lembrando que isso é se você não estiver em crise, porque você não vai parar a sua vida por causa da dor na coluna. E você vai continuar se movimentando durante seu dia, como sentar e levantar da cama. Então você precisa fortalecer a sua musculatura para não sentir dor nos seus afazeres do dia a dia, ok? O segundo erro é o que eu chamo de ciclo vicioso de uma coluna. O que acontece? Quando alguém está com dor na coluna, geralmente procura um médico, aí o médico passa uma medicação, geralmente indica para a sessão de fisioterapia, seguido de fortalecimento da musculatura, que pode ser o Pilates, por exemplo. Aí o que algumas pessoas fazem? Tomam um remédio, param de sentir dor e não dão continuidade no fortalecimento da musculatura. É o exemplo da Fabiana, ela travou a coluna, tomou remédio, começou o Pilates, melhorou, mas na hora de continuar com o fortalecimento dos músculos, ela parou, porque ela já estava bem melhor das dores. Mas por que um ciclo vicioso? Porque ela voltou a sentir dores diárias na coluna. Ela não travou novamente, mas olha o ciclo: dor, remédio, dor novamente, remédio novamente, e assim vai. E às vezes se passa anos nesse ciclo e a pessoa nem percebe. Muito remédio. Muito remédio. Depois que ela se comprometeu e começou a fazer as minhas aulas, olha como ela está agora. E eu perguntei a ela: como estão as tuas dores na coluna? E ela respondeu: não tive mais dores não, estou bem. Então vamos para o terceiro erro que te leva para o sentido contrário de uma coluna sem dor, que é não fazer exercícios com frequência. Então como ter resultados se você nem faz? E isso parece muito óbvio, né, o que eu estou falando aqui, mas realmente é o que acontece. Como no caso da Brenda. Ela é professora universitária e tem uma vida super corrida de trabalho e não conseguia ter disciplina de se exercitar, porque ela chegava cansada em casa. Esse que é o meu problema, né? Apesar de eu ter um horário de trabalho mais flexível, mas sempre tem um imprevisto, né? Até na época que eu fazia o presencial, isso acabava sendo, às vezes, um problema. Então tinha dia que eu tinha que dar uma parada do nada. E isso acontece com várias mulheres, que até já tomou medicação para dor na coluna,
Mas por que então continua sentindo dores mesmo depois da medicação? Porque os músculos estão enfraquecidos, porque não fazem exercícios com regularidade e não protegem as articulações, como a nossa coluna vertebral, por exemplo. A medicação não substitui exercícios de fortalecimento com frequência. E o quarto e último erro é quando você tenta se exercitar, mas procura fazer isso sozinha, sem a orientação de um professor que estudou para isso. Acha que é só olhar exercícios na internet e fazer de forma aleatória. É um faz de conta, né? Porque eu sei que há inúmeras aulas gratuitas hoje na internet e você fica pulando de aula em aula. Uma hora é yoga, outra hora é crossfit, outra hora é dança, outra é pilates, sem nenhuma sequência evolutiva e gradativa das aulas. E ficou muito fácil ter acesso a exercícios na internet, né? Mas isso é um risco de fazer algum movimento errado e se lesionar e aumentar essas dores na coluna. Isso não substitui, em hipótese alguma, a orientação de um professor, mesmo que à distância. Então, é um faz de conta. Tem uma aluna que se chama Fabiana, que o marido dela foi fazer um exercício em casa por conta própria mesmo e se machucou. Ele já estava 3 dias sentindo dores na panturrilha. Isso aconteceu provavelmente porque ele fez de forma mais intensa do que o próprio corpo dele suportava. Tá aí a importância da orientação de um professor. Ele vai evoluir gradativamente as aulas, preparando o seu corpo para a aula seguinte. Eu vou te mostrar na prática isso aqui. Faz esse exercício inicial comigo. É um exercício básico, tá? Então, nesse exercício básico aqui, que você vai fazer aí junto comigo, eu vou te orientar, olha só. A gente vai fazer a ponte, a gente vai empurrar o calcanhar para baixo, ok? Fazendo força no bumbum, elevando o quadril e para descer a gente desce vértebra por vértebra. E esse exercício é um exercício básico do Pilates. Então, uma pessoa que está no nível iniciante, por exemplo, não vai ter dificuldade de fazer esse exercício, que trabalha principalmente a mobilidade aqui da coluna, além de fortalecimento do bumbum e do posterior da coxa, tá? Essa mobilidade na coluna que a gente faz na ponte alivia aquelas tensões na lombar, por exemplo, ok? Então, quem pode te orientar a um exercício mais iniciante ou mais avançado é o professor. E você precisa ter uma evolução gradativa em relação aos exercícios e às suas aulas. Eu tenho certeza que provavelmente você conseguiu fazer a ponte. Mas olha esse outro exercício aqui, um pouco mais avançado, o nome dele é The 100. É provável que você sinta mais dificuldade ou até mesmo não consiga fazer. Qualquer incômodo, não faça. Observa. Então o The 100, que é um exercício mais avançado, ele inicia aqui nessa posição, olha, o braço estendido para cima, as duas pernas flexionadas para cima em 90 graus e a gente vai subir para fazer abdominal, bombeando o braço. Observa primeiro, olha. Então, esse exercício exige muito da força abdominal, né, que a gente trabalha principalmente essa região, fortalecimento abdominal, e de consciência corporal, flexibilidade, porque você vai estender a perna ali naquela posição. Vou fazer mais uma vez. Então esse é um exemplo de um exercício avançado no Pilates. Completamente diferente da ponte que eu fiz, que é um exercício que a gente trabalha desde o início, mesmo uma pessoa que nunca fez Pilates antes, ok? Então você viu a diferença de um exercício básico para um exercício avançado? Se você fizer um exercício avançado antes de preparar o seu corpo, você pode se lesionar. Mas como você pode saber disso? Só olhando o exercício pela internet, sem a orientação de um professor. Mas é possível fazer esse exercício que tu fez, Elis? Sim! Agora só é possível se você preparar o seu corpo para isso. Existe uma evolução para esse exercício. E é isso que eu estou te mostrando também aqui na Jornada Feminina da Coluna Sem Dor. É possível fazer esses exercícios? É, só que existem exercícios preparatórios para ele. Primeiro a gente inicia bombeando o braço aqui para criar mais resistência no abdômen. Aí depois desse a gente pode trabalhar só com a perna flexionada, sem estender
Aí depois pode trabalhar já estendendo para cima, entendeu? E aí vai evoluindo. Então a gente vai ficar aqui nesse encontro, onde eu te mostrei os 4 principais erros que talvez você esteja cometendo e que te afasta do sonho de viver sem dor na coluna. E se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo nesse botão para entrar na comunidade exclusiva do Facebook e deixa um comentário lá sobre qual desses erros você está cometendo, que eu vou deixar um brinde para você lá. Eu vou fazer o possível para responder todos os comentários. No próximo encontro, eu vou te mostrar o segredo da coluna sem dor, os passos que você precisa seguir para começar a ter uma coluna sem dor de forma duradoura, sem que você se machuque ainda mais. E eu vou liberar o próximo encontro na quarta-feira. E se você gostou e quer saber mais como pode viver sem dor na coluna, eu indico que você me siga no meu Instagram, @pilates em qualquer lugar. Um beijo! Oi, olha aqui, tô passando rapidinho só para te dizer um último recado. Na quarta-feira eu vou liberar o segundo encontro da Jornada Feminina da Coluna Sem Dor e eu vou mandar o link desse encontro lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp da Jornada Feminina da Coluna Sem Dor. Então fica ligada que na quarta-feira às 8 horas eu vou liberar esse link para você lá. E você vai saber o passo a passo, o caminho mais assertivo e seguro para você ter uma coluna sem dor. Ah, e não esquece, entra na nossa comunidade do Facebook, clicando aqui embaixo no botão, porque lá vai ter um presente para ti. Vai lá, tu vai gostar. Quando eu descobri que eu tinha hérnia, e os médicos mandaram operar, falou que era só com operação e que eu iria ficar limitada, que eu não poderia fazer muitas coisas. Tive uma crise muito forte em 2016, fiquei internada, tomei muito remédio. Muito remédio. Remédios fortíssimos. E eu sentia muita dor. E eu achava que eu não voltaria mais nem a viver do jeito que eu vivia antes. Teve uma vez que eu estava deitada na cama do meu pai, lá na casa dele. Eu achei que nunca mais eu voltaria a ter minha vida. Nunca mais. E tanta dor que eu sentia, nem fui tomando remédio. Mas parecia que não ia ter cura, entendeu? Eu não conseguia nem dobrar minha perna. Tinha dificuldade para fazer a unha do pé. Quando terminou o tratamento, eu voltei pro Pilates. Aí veio corona, Covid, né, tudo fechado. Já coisa que aconteceu na minha vida, né, nesse sentido de físico. Hoje eu tô aqui na praia, onde eu costumo caminhar normalmente. Tinha dores na coluna. Por quê? Porque a minha coluna não estava fortificada. Porque quando a nossa coluna está forte, a gente pode fazer um monte de outras coisas que a gente não pode fazer. Se a coluna estiver fraca, minha mobilidade, hoje eu sento, eu não cruzava a perna, tipo, sentar igual borboleta, que fala, eu não fazia isso também. Hoje eu já faço isso. Emagreci 13 quilos. Porque eu sentia muitas dores e eu acho assim, se eu ficar sedentária, eu vou terminar ficando sem condições nem de andar. Aí isso me incentivou muito. E eu queria fazer, o que eu mais queria era fazer exercício. E eu faço normal, gosto de fazer, me sinto bem. Acho tranquilo fazer sozinha. Acho bem legal fazer, que eu acho que eu faço bem feitinho quando eu fico sozinha. Eu sentia muita dor na lombar, porque eu tenho bico de papagaio na lombar e dor nos joelhos. E eu tinha também muito falta de equilíbrio. Principalmente quando eu fazia assim uma viagem, quando eu ia sair do carro, eu já saía toda assim, com as pernas duras, como fosse pendendo para cair. E depois dos exercícios que eu estou fazendo com você, já melhorei muito. E gostei do seu método de ensinar. Eu estou me sentindo assim, mais leve, como eu disse a você, melhorou assim no meu equilíbrio, que eu me sentia dura, tensa, me sentia assim mais solta, mais leve. Estou me sentindo isso. E as dores também, como eu disse a você, quando eu faço o exercício, alivia, fica normal.